Oi, boa tarde para todo mundo. Antes da gente começar a aula de levantamento altimétrico, que é o segundo conteúdo de desenho topográfico, continuação do levantamento planimétrico, eu queria agradecer a vocês pela audiência do canal, que tem aumentado bastante. Percebi que tem alguns alunos aí da UFSC que estão acompanhando a disciplina e também alguns colegas professores, principalmente que acompanharam os vídeos de Microsoft Teams. E eu gostaria de pedir já desculpas antecipadas também pela demora da publicação de alguns vídeos, porque eu tive algumas demandas aí da UFSC recentemente e pode ser que em breve tenhamos novidades. Bom, então seguindo aqui adiante com a aula de desenho topográfico, eu vou hoje apresentar parte do levantamento altimétrico e é o estudo que eu vou fazer sobre a superfície topográfica que vai me trazer informações referentes às alturas e o relevo dessa superfície. Só para relembrar um pouquinho sobre o levantamento planimétrico, o que a gente fez antes? No levantamento planimétrico, a gente definiu os limites da superfície horizontal. Agora, a gente vai definir quanto que a gente deve andar no horizontal para variar as elevações ou as declives da superfície topográfica que eu estou estudando. Então, quanto que eu vou ter que andar sobre a superfície horizontal para poder subir na minha superfície topográfica ou descer ao longo da minha superfície topográfica. É isso que eu vou informar no levantamento altimétrico. E para a gente obter informações das cotas no levantamento altimétrico, quais são os métodos que eu vou aplicar? Eu vou aplicar um método conhecido como projeções cotadas. O que é o método de projeções cotadas? Ele é um método de representação de uma projeção vertical sobre uma superfície horizontal. Portanto, o que está ilustrado aqui no exemplo da figura, né? Dado o ponto A que está situado a uma altura de valor azinho de uma superfície horizontal π', como que eu vou informar que esse ponto A ele está elevado em azinho metros, por exemplo, ou azinho unidades de medida, da minha superfície π'? Eu vou representar esse ponto A pela sua projeção, que aqui na figura está representada por A', e eu vou colocar em parênteses o valor da altura que esse ponto A está situado em relação à superfície π'. Portanto, aqui eu tenho um exemplo de uma representação de uma superfície em relevo representada através do método de projeções cotadas. E observem essa representação da superfície situada aqui, né? Eu tenho diferentes níveis, diferentes alturas que estão representadas em linhas que se fecham em si mesmas. Essas linhas que se fecham em si mesmas são chamadas de curvas de nível. E o que são as curvas de nível? É a representação do relevo de uma superfície topográfica através do método das projeções cotadas. E qual que é o nível de cada curva de nível? Ele sempre vai estar representado por esse númerozinho aqui, ao lado ou próximo à curva de nível que essa altura se refere. Como que eu vou identificar as características do relevo de uma superfície topográfica através das curvas de nível? Eu tenho que observar quais são os níveis das curvas mais internas e das curvas mais externas. Dependendo de quais são os níveis e da comparação entre esses valores, eu posso ter que as curvas mais internas elas tenham valores maiores de níveis que as curvas mais externas, por exemplo, ou o contrário. Dependendo de cada situação, eu vou ter um tipo de elemento diferente na superfície topográfica, de característica diferente na superfície topográfica. Por exemplo, aqui eu tenho uma representação em curva de nível de uma elevação. Como é que eu identifico uma representação de superfície topográfica em curvas de nível que a elevação está caracterizada?
As curvas de nível mais internas, elas vão ter níveis maiores que as curvas de nível mais externas. Portanto, o que é que a gente pode observar? A curva de nível do ponto A, a projeção cotada do ponto A, ela possui cota de 51. Enquanto que a curva de nível do ponto E, né, a projeção cotada do ponto E, ela possui, por exemplo, nível 54. Portanto, aqui eu tenho um caso bem típico de elevação, em que a curva de nível mais interna, ela possui cota maior que a curva de nível mais externa. No caso das depressões, é o contrário. As curvas de nível mais internas, elas possuem nível menor que as curvas de nível mais externas. As mais externas possuem cota mais alta. Das características das curvas de nível que envolvem umas às outras, que a gente tem que observar na superfície topográfica para ver como que essa superfície ela se caracteriza e de que elementos ela é composta, a gente tem que observar também outros elementos que estão presentes de curva de nível, que são importantes a serem considerados quando a gente vai efetuar uma obra naquela superfície, né? São elementos que são importantes para saber qual tipo de obra se adapta melhor naquela superfície, por exemplo. Quais são as características da superfície? São necessárias aplicar terraplanagem ou não? Eu tenho elevações abruptas nessa superfície? Eu tenho depressões acentuadas nessa superfície? Então, tudo isso eu vou ter que observar numa superfície topográfica. E não é só a presença de elevações e depressões que vai me dar esses dados. Eu tenho outros elementos que vão me dar informações importantes para se planejar uma obra e se aplicar as técnicas construtivas adequadas para cada tipo de terreno. Então, quais são esses elementos? As linhas de descida de água, os talvegs e os espigões, que também são conhecidos como divisor de águas. O que são as linhas de descida de água? As linhas de descida de água nada mais são que representam o sentido de escoamento da água numa superfície. Elas são as linhas tracejadas representadas pelos círculos laranjas. E as linhas de descida de água, elas representam o sentido que a água carrega as substâncias consequentes da erosão de uma superfície. Quanto aos talvegs, os talvegs eles são os pontos de convergência das linhas de descida de água. Normalmente os talvegs eles indicam locais de depressão ou também são representativos da intersecção entre duas encostas. Eles consistem naquele vale que pode corresponder à intersecção entre duas encostas. Ele também pode indicar a representação de um lago ou de um local com depósito de água, né? Já que o talveg ele nada mais é do que um elemento que caracteriza a depressão. Por que ele caracteriza a depressão? Ele consiste na convergência das linhas de descida de água. E como que eu identifico um talveg na superfície topográfica? Vai ser aquele local em que as curvas de nível internas, elas possuem menor cota que as curvas de nível externas do desenho topográfico. Então, aqui, ó, só para mostrar como que o talveg ele é caracterizado no desenho, essa linha vermelha aqui indica o sentido da convergência das linhas de descida da água, né, que são as linhas tracejadas pretas que estão em torno, se você pode ver, elas vão se afunilando em torno da linha vermelha. Né? E observem também as curvas de nível representadas no entorno aqui do talveg, né? Então, eu tenho aqui, ó, nível 20, que é uma curva de nível mais externa, e possui um nível maior que essa curva de nível mais interna, que é o nível 10. Então, a gente nota bem aquela característica que foi mencionada, que a curva de nível mais externa, ela possui
uma cota maior que as curvas de nível mais internas, que é bem característica do Talweg. E o espigão é o contrário, né? O espigão é o divisor de águas, ele é o local que indica na superfície topográfica que não há depósito de água, ou seja, as linhas de descida da água divergem ao longo da superfície. E o espigão ele é um caso representativo das elevações. Ao contrário do Talweg, os locais de ocorrência do espigão, as curvas de nível internas, elas possuem maior cota, são mais altas, né, que as curvas de nível externas. Portanto, são locais que não concentram água ou depósito de substâncias trazidas com a erosão. Quando o espigão ele é bem estreito, ele pode acontecer também entre dois Talwegs. Então, quando eu tenho duas depressões, eu tenho também um local mais elevado que representa a intersecção dessas duas depressões, né? E esse local, quando ele é muito estreito, ele é denominado garganta. Tanto aqui como que está caracterizado o espigão aqui na superfície topográfica, esse desenho aqui, como vocês podem observar, os espigões eles estão mais evidentes que o Talweg. Aqui eu tenho o espigão. O que está acontecendo? Ó? Aqui eu tenho uma curva de nível 20, é 20 porque se a gente for seguir a linha, ó, vai identificar que essa aqui é a curva de nível 20, e aqui eu tenho um declive bem abrupto. Ó, mais próximas das curvas de nível estão na superfície horizontal, mais abrupto é o meu declive naquela superfície topográfica. Então, aqui a curva de nível 0, que é a mais externa, ela possui um nível menor que a curva de nível mais interna, que é a curva de nível 20. Vou marcar aqui só para vocês memorizarem. Aqui eu também tenho outro caso de um outro espigão, ó, fica bem evidente que as linhas de descida da água estão divergindo, né? Ó, aqui eu tenho um nível 30, que é mais alto, está envolvido pela curva de nível 20, pela curva de nível 10 até chegar no zero. Bom, e como que a gente representa as curvas de nível sobre a superfície poligonal? A superfície poligonal nós aprendemos a fazer na aula passada. Para a gente poder marcar as curvas de nível na superfície poligonal, a gente tem que recorrer a um método de marcação de pontos sobre essa superfície poligonal, que é chamado de método da interpolação. O método da interpolação é o método utilizado para a gente poder calcular os pontos que a gente vai marcar as curvas de nível na superfície poligonal. E como que ele funciona? Eu vou ter que calcular quanto que eu preciso andar sobre determinado trecho da superfície horizontal, eu vou fazer por trechos da poligonal, sempre o meu cálculo. Então, quanto que eu tenho que andar sobre um trecho da superfície horizontal para poder subir ou descer X metros de altura na minha superfície. Vamos pegar, por exemplo, quanto que eu preciso andar na horizontal para que essa superfície se eleve em 1 metro? Então, aqui no meu exemplo de aplicação, eu vou fazer esse cálculo. Eu vou fazer o exemplo aqui para o trecho 0,1. Trecho 0,1, então ele tem um ΔD, que é a minha variação de deslocamento horizontal de 32,48 metros, que é a distância entre o ponto 1, que é o ponto de altura de 108,5 metros, e o ponto 0, que é o ponto de 100 metros, que é onde eu comecei o traçado da minha curva poligonal, essa curva que está representada em azul no desenho. Então, ó, eu tenho a distância horizontal do trecho, que é o ΔD, quanto de altura que varia ao longo desse trecho horizontal, desse trecho 0,1. Eu vou calcular quanto que eu tenho que andar na horizontal para que a altura da superfície topográfica ao longo do trecho 0,1 ela varie 1 metro. Então, eu vou dividir o deslocamento horizontal pela variação das alturas entre o meu trajeto de deslocamento, que é o trecho 0,1. Portanto, nesse exemplo aqui, eu vou ter que andar 3,82 metros
para que a minha superfície topográfica ela varie em 1 metro de altura, para mais ou para menos. Como o meu ponto final do trajeto ele é mais alto que o ponto inicial, então eu vou a minha superfície topográfica ao longo do trecho 01 ela vai se elevar. Só ao longo do trecho 01, é bom ficar bem claro isso. Quando a gente faz o levantamento altimétrico e a marcação das curvas de nível, a gente faz a marcação dos pontos de passagem das curvas de nível trecho a trecho da curva poligonal. Então, aqui eu tenho um exemplo com toda a marcação dos pontos sobre a curva poligonal, né? Então, como vocês podem observar, aqui no trecho 01, essa medida aqui entre o nível 100 e o nível 101, na horizontal, ela tem 3,82 metros, sua representação real. Entre o nível 101 e o nível 102, eu andei mais 3,82 metros na horizontal. Para quê? Para que a minha superfície subisse mais 1 metro. No caso dos trechos 1, 2, eu vou aplicar também o método da interpolação, só que com valores diferentes. Eu vou ter que medir qual que é a distância entre o ponto 2 e o ponto 1 e dividir pela sua variação de altura, 110,2 menos 108,5. Aí eu vou verificar quanto que eu preciso caminhar para elevar em 1 metro a altura da minha superfície topográfica. Tem um detalhe importante aqui na hora de fazer a representação dos pontos na poligonal referente ao trecho 1, 2. É bom ressaltar essa observação, que é um ponto que os alunos costumam ter problemas, né? Observem qual que é a cota do ponto 1. A cota do ponto 1, nesse caso, ela é 108,5. Eu não tenho uma cota de valor inteiro aqui nesse caso. Portanto, para poder chegar no próximo nível, eu tenho que verificar primeiro no trecho se eu tenho uma elevação ou se eu tenho uma depressão. Qual que é o meu ponto final do trecho? Qual que é a cota do ponto 2? É uma cota maior que 108,5 ou menor que 108,5? Nesse caso aqui, é maior que 108,5, 110,2. Portanto, eu estou subindo ao longo do trajeto. E qual que seria o próximo nível acima de 108,5? 109. Portanto, quanto que eu vou ter que caminhar para elevar em meio metro a cota da minha superfície em relevo? Para representar meio metro acima do início do trajeto. Nesse caso aqui. Então, aí eu vou ter que aplicar a regra de 3. Se para elevar 1 metro, eu andei tantos metros na horizontal, para meio metro, eu vou ter que andar X na horizontal. Aí eu aplico a regra de 3. Tá claro? Bom, então na próxima aula, a gente vai fazer o exercício para completar as curvas de nível. Mas antes de encerrar, e para finalizar, né, a aula de hoje, como que eu vou fazer o desenho das curvas de nível sobre a minha poligonal? Eu vou, depois de marcar os pontos da poligonal pelo método da interpolação em todos os trechos, que nem foi apresentado no slide anterior, eu vou fazer a ligação de todos os níveis, todas as cotas de mesmo valor em todos os trechos. Por exemplo, aqui a cota 105, ó. Peguei todos os pontos marcados com nível 105 e fiz o desenho da curva de nível que representa o nível 105. Bom, então por hoje era isso e bom estudo para vocês. Em breve eu vou postar também
exercício da curva poligonal.